Sejam muito bem-vindos ao podcast Procura-se Super-Heróis. Eu sou o Anderson Araújo e hoje a gente vai ter um bate-papo muito fera com o Gustavo Portela, um personal que é referência na nossa região e tem muita história boa para contar. Vai ser fera. Mas antes de apresentá-lo, quero falar do nosso parceiro, Tiro Curto Bets. É um site de jogo onde você pode apostar e consegue ganhar uma graninha, hein? Lembrando que é para maiores de 18 e que você tem que usar o dinheiro com responsabilidade, o dinheiro que você reserva para o entretenimento mesmo, tá? Então é isso aí, tirocurtobets.com. Entra lá e se divirta. E sabia também que é muito vantajoso anunciar em um podcast? Você tem sua lojinha, sua hamburgueria, seu mercado. É uma das melhores maneiras, além de ter um custo muito legal, você vai aparecer nas principais redes sociais aí, YouTube, Instagram, e vai ser muito legal e o custo-benefício é muito bacana. Entre em contato com a gente aí. Galera, já se inscreve no canal, já curte o vídeo, comenta aí, diz o que você está achando, compartilha, porque esse papo pode ser útil para muita gente também, e ativa a notificação, porque nos próximos vídeos você já vai ser informado e vai acompanhando a gente aí. Ajuda que vai ser muito legal. Então bora lá, Gu Portela, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Falei que é um personal trainer renomado, né, referência na nossa região. Chique, hein? Você viu? E é de fato, né? Como eu conheço, muita gente conhece. Mas para quem não te conhece, fala aí. Quem é o Gustavo Portela para você hoje, cara? Bom, eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz por estar aqui. Eu sou o Gustavo Portela, personal trainer há mais de 10 anos, especialista em emagrecimento e saúde. Eu tenho 36 anos, já tenho mais de 10 anos de experiência aí nessa profissão. O meu hobby é jogar futebol e agora estou entrando no futevôlei, que é uma coisa que eu gostava muito. Sempre gostei, mas nunca pratiquei e agora estou entrando nesse rumo também. Então, esse sou eu. Que legal, bacana. Que bom. Cara, sensacional. Te conheço bastante, né? Bastante tempo. Então, a minha lógica, assim, para nós trocarmos uma ideia, falando do começo. E aí, sua infância? Você sempre morou em Cotia? Sua família é daqui sempre? Ou... Eu nasci em São Paulo, na capital mesmo, só que eu vim pra cá, pra Cotia, eu era pequenininho, tinha 4 anos. Então eu vivi a maioria dos anos aí em Cotia e fui pra Vargem Grande agora já há 4 anos atrás. Então minha vida inteira quase foi em Cotia. A maior parte foi em Cotia mesmo. Que legal. E como é da sua infância lá? Como você era? Você era aquele moleque que brincava na rua? Você era arteiro? Era tranquilinho? Ficava só em casa ou era só no videogame? Como que era? O Gustavo Portela criança aí, pra gente já começar. Eu acho que a minha infância foi uma das maiores do mundo, eu acho. Porque minha infância durou até os 18 anos. Caraca. Meus pais sempre trabalharam muito e eu sempre fiquei muito tempo na rua. Então eu brinquei de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Bom demais. A minha infância foi até os 18, porque eu sempre tive vontade de ser jogador de futebol. Então, eu tentei muito isso. Então, desde sempre, eu treinava. Então, como eu ficava treinando em ginásio, em escolinhas de futebol, eu passei muito tempo treinando, mas ocioso também em alguns momentos. E esse tempo eu ficava na rua. Então, eu fiz de tudo na rua. Minha infância foi extraordinária. E eu não tenho o que reclamar. Jogava bola na rua, bolinha de gude, soltar pipa. Arrancava o dedão, a tampa do dedão, jogando descalço na rua. Frequente também. Bom demais, que fase. Sensacional, cara. E aí, a infância sempre gostou de ir pra rua. E depois, a adolescência, era escola e futebol e treinava? Então, na minha infância, um ponto importante é que eu fiquei muito tempo sozinho, assim. Meus pais trabalhavam muito. E como eu ficava muito com crianças e os meus primos, que eu brincava na rua, eles eram terríveis também. E eu tinha um, que era o Fernando, que sempre gostava de fazer as mesmas coisas que eu. Nando, viu? Ele o vai, Nando. Se Deus quiser, ele vai vir aqui também. A gente tinha uma brincadeira sem graça, que era tacar pedra na casa dos vizinhos, cara. No telhado mesmo. No telhado dos vizinhos. E isso daí me gerou uma frustração terrível quando eu fui crescendo, amadurecendo. Porque eu vi que ninguém da minha rua gostava de mim, cara. Por conta disso. E eu só fui perceber isso depois de muitos anos. A minha mãe até falava, cara, pega leve aí, porque o pessoal não gosta de você na rua. E aí foi passando o tempo, eu só fui percebendo isso e logo já de grandinho, lá pros 14, 15 anos.
Então, minha infância, assim, nessa questão, eu era terrível, cara, terrível. Eu era muito arteiro. E isso me gerou várias frustrações na vida adulta, que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente isso. Legal, legal, interessante. E a sua adolescência, então você treinava, jogava futebol mais e tinha parado. Na escola, como que era na escola? Eu sei um pouquinho, vou perguntar só pra todo mundo ficar sabendo aí, pra soltar os podres aí, galera. Na escola, eu nunca fui de cabular, eu tinha medo de cabular. Mas eu sempre eu fui muito frequente na escola, era difícil eu faltar. Só que eu não era frequente no estudo. Eu nunca gostei de estudar, na verdade. Eu gostava da educação física. Crianças, não sigam isso, não é bom, isso viu? não é bom e eu posso falar sobre o impacto disso na minha vida adulta. Eu era frequente, mas não gostava de estudar. E isso foi, assim, eu acho que quase o período inteiro de escola. E eu tinha alguns amigos, como você, que me ajudavam bastante na escola. Até para tirar pelo menos nota C, porque eu nunca fui nota A. Eu acho que nota A era na educação física. Eu sempre fui nota C, ali passando raspando mesmo. Mas eu nunca deixei de estudar. Eu tive dificuldade para estudar, porque realmente eu não gostava de fazer outras coisas. E eu não tinha uma cobrança muito grande em casa para estudar, para ver a lição de casa, não tinha muito isso. Até porque os meus pais, eles eram presentes, mas não cobravam muito isso, porque eles também não tiveram. Então, eu estava na escola, mas eu não tinha tanta responsabilidade. Sim, e nem cobrança dos pais. E nem cobrança de tirar nota A, por exemplo. E aí eu sempre passava raspando. Eu lembro um pouco, uma parte eu lembro. Uma parte, interessante. E você estudava e você falou que também aí foi crescendo e tal, e você queria ser jogador de futebol. E como que foi isso? Que momento da vida você treinou? Que hora que você foi tentar de fato ser jogador? Fez teste? Como que eu acho que assim, aconteceu isso? Quem joga futebol desde a infância, eu acho que quase toda criança tem esse sonho, né? Mas a gente às vezes não sabe o que é o sonho, na verdade. A gente gosta e fala, deve ser legal fazer aquilo. E eu acho que aconteceu comigo também. Eu tinha esse sonho de ser jogador de futebol. E aí, desde sempre eu vim treinando. Desde 12, 13 anos eu já vim treinando futebol. Então, eu já jogava no ginásio, jogava em escolinha. Aí comecei a potencializar isso. E vi que realmente eu tinha condição de tentar fazer isso. E aí eu fui treinando, entrei no ginásio, e aí treinava todo dia, aí comecei a jogar numa escolinha do São Paulo, meus pais me colocavam, me levavam de final de semana, eu achava o máximo, parecia que eu já era profissional. E aí vem esse sonho foi potencializando, só que aí eu fui amadurecendo e vi que o quanto era difícil ser um jogador de futebol. E aí meio que foi apagando aquele brilho, aquela luz chama. Que tinha, aquela chama que tinha para eu realmente potencializar nessa profissão. Que aí eu tentei ser jogador de futebol até os meus 20 anos. Caraca. Que aí foi quando eu decidi, eu fiz meu último teste. Na verdade, Você chegou a jogar, só antes de chegar aí, você chegou a jogar em alguns lugares, né? Além de Cotia, Sim, assim. eu joguei futebol de salão no Sertãozinho e no Barueri. Já era profissional. Foi em Sertãozinho e no Barueri. Quando eu cheguei em Barueri, eu joguei 1 ano no Barueri, só que lá era sub-20. Só que eu só joguei 1 ano, porque o próximo ano já era sub-21. Eu não poderia continuar lá. Eu tinha que procurar um outro clube. Sim. E aí, eu tinha que escolher. Ou eu vou atrás de outro clube, ou eu ia ter que fazer outra coisa. E aí, eu tentei mais uma peneira, e aí não consegui. Meio que me frustrei, falei... E aí, tava no começo do ano, essa peneira foi logo em janeiro. E aí eu falei, e agora? Aí falei, quer saber? Decidi que eu ia encerrar minha carreira, que nem tinha começado muito, né? Sim, mas até então você já estava tentando ser já profissional. estava no caminho. Falei, quer saber? Eu vou jogar só por esporte, eu vou estudar a partir de agora. E aí foi quando eu decidi não jogar mais futebol, não seguir mais a carreira e estudar. E aí foi quando eu entrei na educação física. Você já sabia antes de ir para a educação física ou foi a oportunidade, o acaso que te levou para esse mundo? Então, como eu brinquei muito na rua, brinquei de 300 milhões de brincadeiras aí, eu gostava muito do esporte, dessa área mais ativa, eu não tinha uma outra coisa na minha cabeça que eu poderia fazer. Então, tinha que ser educação física. Então, foi aí que despertou a vontade de fazer. E aí, na sequência, logo quando eu decidi
sair dessa profissão, parar de vez com o futebol e entrar na faculdade foi quando eu conversei com um colega que falando que tinha uma oportunidade para mim. Cara, encaixou perfeito, perfeito. Porque foi logo no começo de fevereiro, quando começa a faculdade mesmo, que um amigo meu falou, cara, tem a oportunidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, a faculdade onde eu estudei, ela tinha parceria com uma academia. Então, eu comecei a fazer estágio na academia e comecei a estudar no mesmo dia. Parece coisa de louco, assim, mas eu comecei a estudar e trabalhar no mesmo dia. E aí foi quando eu segui. E aí comecei a estudar. Aí fiz os 4 anos de faculdade. E aí, não satisfeito, porque como eu sempre tive muita dificuldade na escola. Eu ia falar isso também, cara. Na escola você falou um pouquinho da dificuldade, mas era uma dificuldade real mesmo, né, cara? Não era o fato de não querer fazer, né? Então, eu nunca fui muito do estudo, então eu cresci com dificuldade. Eu cresci com dificuldade para ler, eu cresci com dificuldade para falar. Na faculdade foi terrível, eu passei várias vergonhas apresentando lá na frente, que isso me gerou vários bloqueios, que isso me impacta a minha vida até hoje. Sim. E eu tenho trabalhado isso. Mas... Na faculdade? Na faculdade, logo quando eu entrei, eu comecei com muita dificuldade e terminei ela com dificuldade ainda. Então foi no suor, foi no sangue mesmo, suando sangue que eu consegui terminar. E eu percebi que não era o suficiente para eu ter uma profissão legal, para eu me destacar na profissão, que eu tinha que continuar estudando. E aí foi quando eu comecei uma pós-graduação, logo na sequência. Eu terminei a faculdade e já comecei a pós. E a pós era de final de semana. E era só um sábado e domingo por final de semana. Tanto que eu deixei várias vezes de me divertir com os amigos e tal, de sair e tal, porque eu tinha pós no final de semana. E aí, não contente, eu comecei 2 pós-graduações juntas. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, porque uma era de final de semana... Um cara que tinha dificuldade na escola, aí ele começou a estudar, fez faculdade, vai pra pós e faz outra pós. Então, porque me deu esse start, porque como eu vi que eu tinha muita dificuldade e que para eu me destacar na minha profissão, eu precisava estudar mais, precisava falar melhor, entender mais sobre um determinado assunto, uma determinada área, eu deu esse start falando que você precisa ser, falando a palavra certa, foda. Por quê? Porque do jeito que você tá hoje, você vai ser só mais um. Então foi aí que eu comecei a fazer a pós. Caraca. E aí a pós era uma eu fiz, era de final de semana, sábado e domingo, e a outra na segunda-feira, toda segunda-feira. Então tinha dia que eu estudava sábado, domingo e segunda. Caraca. E foi indo. E aí estudando, acabei as 2 e fiz minha terceira pós. Caraca. Não Quais satisfeito. são as pós? Fisiologia do exercício, que é o estudo do corpo em geral, desde átomo até o músculo, enfim. Todas essas reações. Treinamento desportivo e reabilitação de lesões. Bom demais. O que eu pensei? Essas 3, elas se completam. Uma depende da outra para ter uma evolução dentro pegar um aluno do zero mesmo. Sim. E fazer com que ele tenha resultado. Então, eu consegui fechar o círculo, sabe? Sim, legal demais. Legal. Bacana. Cara, sensacional, muita coisa, né? E além disso, você também tem formação em coach, né? A gente não comentou isso. Quando eu fiz o treinamento do coach, era para eu me curar. Porque eu sabia... Você falou também, você já falou que tinha trava da infância e coisa e tal. Eu comecei a estudar muito sobre bloqueio emocional, sobre o que é a infância problemática, até não problemática, mas uma infância com vários obstáculos, o que ela podia causar na vida adulta de uma pessoa. E aí, estudando sobre isso a fundo, eu percebi o tanto de problemas que eu tinha. Caraca, e eu achava então que eu não tinha problema nenhum, selfie, um autoestudo mesmo. E eu achava que eu não tinha problema nenhum, sabe? Quando você olha e fala, putz, tô bem, perfeito, sou fera. Tá tranquilo. E aí eu comecei a estudar e vi que, cara, tinha problemas que eu jamais ia detectar se eu não fosse estudar a fundo isso. E hoje eu tenho uma visão sobre tudo que eu passei, cara, que realmente... a evolução que eu tive como pessoa mesmo foi, assim, extraordinária. Como pessoa. Então, o coach eu fiz na intenção de me curar mesmo. Porque eu sabia qual era a proposta
qual era a transformação que o coach ia fazer dentro de uma pessoa. E aí eu fiz ele para me curar. Então foi aí que eu comecei a destravar e comecei a estudar ainda mais a fundo sobre o lado emocional, tudo que está ligado ao emocional, tanto da infância quanto na vida adulta, né? Bacana, bom demais. Legal. E, cara, que legal. Você acha que você teve uma certa disciplina aí, né, na verdade, com o estudo e tal. Você acha que o esporte te auxiliou nisso também? Tem alguma ligação assim? O fato de ter treinado, estudado? Porque tem que ter muita disciplina para você trabalhar o tanto que você sempre trabalhou e ainda assim conciliar com faculdade, depois pós, assim. Você acha que tem uma ligação? Pra gente dar um insight legal também, né? Porque o esporte para mim foi uma coisa extraordinária no sentido de grupo, de me soltar, de conseguir falar mais. É bem legal, né? De convívio social, sim. Então. E o que você acha? Que tem alguma relação? Cara, eu sou muito grato mesmo, por tudo que eu já passei dentro do esporte. Porque se não fosse o esporte, eu não dá pra falar que eu não teria o que eu tenho hoje, mas talvez seria totalmente diferente, porque isso me proporcionou tantas portas, tantas oportunidades, abriram tantas portas e tantas oportunidades que, assim, eu sou muito grato mesmo pelo esporte. O esporte me fez ser um cara mais comprometido com aquilo que eu estava fazendo, mais disciplinado, em termos de horário, de aceitar regras, desse convívio em conjunto, porque não é fácil a gente lidar com as pessoas. Sim. Então, cara, eu sou muito grato mesmo, porque a minha profissão, hoje eu só estou dentro dessa profissão porque eu estava dentro do esporte, meu amigo do futebol me indicou para essa área e para esse trabalho. Legal. Então, assim, eu sou suspeito em falar. Eu amo essa profissão, o esporte em si, para mim, é extraordinário. Legal, bacana. E aí dentro uma coisa também sobre você que eu sei também, né, de bastante coisa, mas que você também trabalhou lá no São Paulo, é uma coisa interessante também. Foi lá no começo ainda da carreira ou em que momento? Como foi essa passagem? Foi no começo, porque eu tive um período curto assim que eu trabalhei para empresas, porque hoje eu sou autônomo, já tem mais de 10 anos que eu sou autônomo. Então foi no começo que eu trabalhei no São Paulo. Eu trabalhei em 3 academias, em 4 academias primeiro, como professor de natação, de musculação e ginástica. E aí eu tive uma proposta para ir para o São Paulo. Eu fui técnico de natação do São Paulo. Que para mim, assim, cara, foi sensacional. Porque era um clube que eu sou São Paulino, mas eu não sou aquele fã que vai em estádio, nada disso. Mas eu gostava muito do time. Então, eu sendo contratado pelo São Paulo, para mim era um negócio extraordinário. E como eu não conhecia nada que tinha lá dentro, cara, foi maravilhoso. Fantástico. Foi fantástico. Só que aí foi passando o tempo, eu tinha uma carga horária muito grande lá. E uma responsabilidade muito grande. E aí eu comecei a trabalhar com o personal paralelo com o São Paulo. E aí eu percebi que o personal, para mim, era o melhor para aquele momento. E aí eu tomei uma atitude de encerrar. Eu pedi demissão mesmo, fiz um acordo com eles. Demissão no São Paulo. Eu fiz um acordo com eles que eu ia sair e para me dedicar com os meus alunos mesmo de personal. Que eu ia seguir essa minha profissão, que hoje em dia eu sou personal trainer, especialista em emagrecimento e saúde. Que essa é a minha profissão certa de hoje, né? Você acha que esse é o seu propósito mesmo? Você se encontra assim? Você fala, cara, eu trabalho com o que eu gosto, faço o que eu gosto e faria, como muita gente fala, né, os bordões, faria isso de graça, com certeza. Você se vê assim? Eu me identifico muito, muito mesmo, porque eu fico feliz, sabe? Por exemplo, eu tô dentro da área do emagrecimento. Quando a pessoa usa o meu treinamento e emagrece, eu vejo a autoestima dela melhorando, cara, tudo melhorando na vida dela, cara, pra mim é uma sensação extraordinária. Então é uma coisa que me faz bem ver a pessoa tendo resultado, a melhoria, a transformação. Me faz muito bem. Então, assim, eu não tenho nem o que falar, cara. Essa profissão pra mim é maravilhosa. E aí, vai passando o tempo, você vai tendo outros insights. Fala, putz, ó, dá pra seguir por essa linha aqui, ó. Mesmo dentro dessa área, por exemplo, eu já tô na minha cabeça, meu pai tem câncer. O câncer dele, na minha cabeça, foi por conta do cigarro, da má alimentação, pelo estilo de vida dele. Então, na minha cabeça hoje, eu quero trabalhar com essa galera, de fazer com que não tenha o mesmo resultado que o meu pai teve. Entendi.
de ter uma vida como meu pai teve no final da vida dele, assim, ele tá com 60 anos, então ele tá devagarzinho, ele tá melhorando, mas ele teve câncer e ainda tá com algumas coisas que ele tá fazendo tratamento e tal. Eu percebo que uma das minhas missões dentro da minha profissão é ajudar essa galera, para não ter o mesmo resultado que o meu pai. Entendi. Então, isso é outra coisa que me despertou há pouco tempo, de tentar ajudar essa galera, sabe? Tanto para parar de fumar, que é uma coisa que, assim, eu hoje não suporto. Não critico ninguém que fuma, porque eu sei que é um vício, mas é uma coisa que por ter muito tempo isso dentro da minha casa, com meu pai, é uma coisa que eu não consigo sentir o cheiro mais. E aí tem muita gente que quer parar e não tem a estratégia. Então precisa de um coach, precisa de estratégia. Olha aí, pessoal, tá ouvindo? Precisa de estratégias pra gente conseguir potencializar e parar de fumar e ter uma vida mais saudável, enfim. Isso é uma... Treinar, isso é ter uma vida melhor, o treinamento. Aí você citou também um pouquinho de alimentação, e você tem uma alimentação diferente aí, já tem um tempo, né? Pra quem te conhece, mas pra quem não conhece, cara, falando um pouquinho aí dessa parte de alimentação. Faz um tempo razoável até que você não come nem carne, né? Não como carne mais. Nem tipo de carne, e nada de origem animal. Cara, pra mim isso seria muito difícil, mas como que é a vida? E assim, foi cara? pra mim também no começo, assim, porque eu arregaçava no churrasco. Eu sei. Eu não comia pouquinho, eu arregaçava no churrasco. Meu tio fazia um churrasco, cara, putz, extraordinário, assim, que eu Tá arrebentava. gravando esse corte? Vamos fazer um corte disso aí. E eu comia muito mesmo, sempre gostei muito. Só que de uns tempos pra cá, de 4 anos pra cá, eu percebi, dentro de estudos e tal, que pra mim não ia fazer tão bem mais. E aí eu decidi parar de vez. Então eu não como mais nada de origem animal. Nem carne, nem frango, nem peixe, nada. E nem derivados do leite. Que também eu não consumo. E cara, eu me sinto super bem. Não tenho problema com ir no banheiro. Eu faço meu esporte tranquilo. Corro igual um louco no campo. E corria, não tá correndo mais tanto assim. Tô ficando um pouquinho velho, tá? A idade vai chegando, mas você ainda consegue correr um pouquinho mais. Sim. Mas eu não tenho o que falar, assim. Minha saúde, graças a Deus, é uma saúde perfeita aí. E melhorou muito minha rinite. Eu tinha muita rinite. Então o leite faz muito isso, né? O leite traz muita inflamação. Então, melhorou muito minha rinite. Hoje em dia é bem raro eu ficar com o olho vermelho, espirrando, essas coisas que tinha muita rinite. Então, assim, não tenho nem o que falar. Minha alimentação hoje ela é mais saudável. Então, eu busco muito alimentação saudável, pensando como que eu quero minha velhice, né? Porque a gente não pensa muito nisso. A gente quer pensar no hoje, no prazer e tal, comendo, agora, né? no agora. E a gente acaba comendo muito mais do que deveria. Mas graças a Deus, hoje eu tenho uma cabeça que eu preciso pensar no hoje, porque o meu futuro, ele precisa ser mais saudável para si. Aí eu quero ver mais de 100 anos. Eu quero ver mais de 100. Eu também quero. Então eu preciso cuidar agora. É agora que eu preciso cuidar. Então eu tenho muito isso na minha cabeça. Ah, entendi, cara. Bacana. É interessante e difícil. E aí, mas se você vai num churrasco, você vai em alguma coisa hoje, como é isso? Eu tenho uns amigos que eles são bem... Eu não ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar, não. Mas eu tenho uns amiguinhos aí que são bem legais. No churrasco, eles me oferecem. Eles não fazem isso. Eles ficam... Eles passam oferecendo. Dá vontade de bater na bandeja de baixo pra cima. Caraca. Mas eu sei que é brincadeira e tal, eu levo numa boa. E quando eu sei que eu vou num churrasco, que aquilo que tá lá eu não vou comer, eu não me alimento com aquilo também... eu como em casa. Então, eu tenho várias estratégias. Ou eu como em casa, ou eu levo a minha marmita e como lá junto com eles. E eu levo isso super na boa e entro na piada, eles fazem piada, porque sempre tem as piadinhas, aqueles amiguinhos piadistas. Mas eu levo isso numa boa e pra mim, hoje em dia, é tranquilo. Não, legal, sensacional. E, cara, eu te vejo, sempre te vi, né, na verdade, como um cara sempre alto astral, assim, né? Você sempre transpareceu e as pessoas próximas também sempre deram esse feedback, assim. Mas quando você para e pensa na sua vida em momentos de maior perrengue, assim, um momento de maior dificuldade, que momentos vem na sua cabeça? Você pensou nisso já? Tem um momento muito complicado pra gente, pra mim e pra minha família, foi quando meu pai teve o primeiro câncer. Na verdade, não foi o primeiro, foi o primeiro sim, que é um baque, né, quando você recebe, mas o segundo foi terrível, porque foi no pulmão, ele teve que tirar metade do pulmão. E aí ele ficou internado, e eu nunca tinha visto meu pai internado, foi terrível, cara, pensa numa fase foda.
Porque foi quando ele estava internado, então eu fui visitar ele e aí cheguei ele deitado na cama, cheio de tubo pra tudo quanto é lado, um monte de fio pra tudo quanto é lado, foi terrível. E aí esse processo de recuperação dele foi foda. Caraca. Foi uma das fases mais complicadas, assim, até hoje, assim. De pensar, né? Legal. E aí, pra contrapor também, não ficar numa parada baixo astral, e quando você pensa em momentos muito felizes da sua vida? Momentos felizes, quando eu lembro de momentos que eu estava com a minha família e com os meus amigos e com os meus cachorros. Teve um aniversário meu que eu gosto muito de jogar fute-mesa. Tava reunido tudo o que eu mais amo. Então, a minha família, os meus amigos e os meus cachorros, e eu tava fazendo aquilo que eu mais gostava de fazer. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Então, tava um quadro, assim, perfeito para me proporcionar felicidade. Então, esse momento, para mim, foi bem marcante, foi bem maravilhoso. Caramba, legal, bacana. E você tem inspirações? Tem alguém que te inspirou, alguém que você segue, o exemplo, alguém da sua família, alguma coisa que você sempre falou, cara, um dia eu quero ser igual ele, ou alguma coisa nesse sentido? Porque, assim, eu vejo você como um cara muito aguerrido, assim, de muita perseverança e mesmo com as dificuldades de ir pra cima e fazer e tal, você tem alguma inspiração? Alguém que você se inspirou? Alguma situação ou algo que você sempre lembra que traz isso? Então, eu não tenho ninguém, assim, que eu me inspire 100%. Porque, como eu estudei bastante até agora nessa fase do digital, 100% digital, todo mundo fazendo live, todo mundo 100% no digital mesmo, eu vi muita live, assisti muito vídeo no YouTube. E tem algumas pessoas que eu fui pegando características diferentes de cada um, aprendizado diferente de cada um, e aí eu fui absorvendo isso. Então, por exemplo, Pablo Marçal é um cara que eu gosto muito. Ele tem muitos defeitos, como todo mundo, ser humano, mas eu gosto muito dele. Quem mais? O Paulo Vieira, que é um coach, que é um cara que eu gosto muito, que é dentro dessa área, é referência. Com certeza. Então, vários caras que eu fui estudando, eu vou pegando só um pouquinho do que faz sentido para você. Que faz sentido, e aí vou criando a minha personalidade também. E aí foi assim, hoje em dia não tem ninguém falando, eu sigo esse cara 100%. Não, porque eu vou me alimentando um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada parte para formatar e usar o que é bom para você. Isso é legal, bom demais. Sensacional. E dentro da linha ninguém do coach é 100%, né? Ninguém é 100%. Isso daí, então sempre vai... Isso daí é legal, bacana. Na minha área tem alguns. Por exemplo, o Sérgio Bertolucci, que é um cara muito bom, que eu sempre segui ele. A Carol Borba, que é uma cara personal, eu diria, personal também, né? que também está na mesma linha que eu, trabalhando na internet. Então, tem várias pessoas assim que eu uso como referência assim, para potencializar também o meu dia a dia, né? Pegar algumas coisinhas como ideias e tal, para usar no meu trabalho também. Ah, bacana, bom demais, bom demais. Cara, aí também, eu ia falar também na linha lá do superpoder, mas tem um pouquinho antes disso, no sentido de propósito de futuro, assim, da sua vida hoje, assim. O que você acha? Você tem novos propósitos? Você já se encontrou? Você tem... Como é que tá a sua vida nesse sentido, assim, de planos e do que você vai fazer? Pensa em fazer coisas novas? Viajar também, rodar o mundo? Quais são os seus planos de futuro? Isso é uma curiosidade real minha, que agora eu queria saber de você, na verdade, aproveitando a oportunidade. Eu acho que, assim, tudo que eu for fazer... Não tudo, mas quase 100%, eu acho que vai ter que estar ligado com a saúde, com essa melhora, sabe? Na questão de emagrecimento. Mas eu tenho muitos planos de trabalhar com crianças e com adultos pensando nesses bloqueios, nesses traumas, sabe? De infância, porque... Acho que a gente até não falou muito sobre isso, mas... É legal também puxar para esse lado. Como eu achava que eu não tinha problema, e quando eu fui estudar eu vi que eu tinha vários problemas, eu vejo que hoje em dia todo mundo tem um problema que veio da infância. Todos. Caraca. Não tem ninguém que fala assim, não tem como. Talvez você já melhorou, talvez você já curou um pouquinho aquilo, mas alguma coisinha... Ou ele não te impacte também. E não impacta 100% na sua vida, mas alguma coisinha você trouxe da infância. Caraca. E para algumas pessoas isso impacta muito. Por exemplo... Como na minha infância, eu jogava pedra na casa dos vizinhos e ninguém da rua gostava de mim, eu tive a necessidade de ser uma pessoa melhor para
que aquelas pessoas me olhassem Pra de uma forma agradar. diferente, para agradar elas. Ser aprovado. Ser aprovado. E aí eu percebo que na minha vida adulta, eu fico fazendo isso a todo momento. Querendo que as Caramba. pessoas... querendo a aprovação de todo mundo. Então, às vezes, eu nem consigo ser eu, porque eu quero agradar as pessoas. Caramba. Então, eu quero trabalhar isso com crianças, de como ressignificar lá na infância, não levar isso na vida adulta. Sim, porque vai sofrer muito para chegar na vida adulta até conseguir Caraca. ressignificar. Então, isso é um projeto que eu tenho em mente, que não está no papel ainda, mas em mente, de tentar trabalhar isso. Tanto ressignificar lá na infância com a criança, quanto os adultos... Identificando também para ver se o que trava, o que está travando, faz o que de ruim na vida. impactando na vida adulta e tentar ressignificar também. Então, esses dois públicos, né? Tentar usar isso como... ressignificar as duas partes. Tanto a criança, logo no começo... Como fazer, de fato, um trabalho nesse sentido. Legal demais. Porque bom a demais. criança, quando um trauma... Só explicando um pouquinho. Pode ser, o tempo é seu. Um trauma... Dependendo da forma como foi esse trauma, dependendo da janela dentro do trauma e aí o tanto que você viveu dentro daquele trauma, cada dia fica mais difícil de ressignificar e curar aquilo. Então, se a gente consegue tratar isso na infância, a janela é menor, então é mais fácil da gente curar. Então, por isso que eu queria trabalhar com criança mesmo. Caraca, legal demais. As crianças, próximo de 7 a 12 anos, é a janela onde mais tem trauma, onde mais as pessoas... Porque aí começa a escola... E aí começa a ficar mais livre, aí os pais não têm muito controle, e aí começa a vir muitas coisas que vão travando as crianças, que vão bloqueando, que os pais nem sabem. E a gente só vai ver isso lá na vida adulta, onde começa a gerar um monte de problemas com relacionamento, com trabalho, enfim, um monte de outras coisas. Legal Então, demais. a minha proposta é justamente essa. Trabalhar com crianças para tentar ressignificar isso, para não sofrer tanto quanto eu sofri até a minha vida adulta, pra gente estreitar esse caminho aí, tentar ter uma vida melhor e mais feliz e todo mundo. E mais feliz. Porque hoje eu percebo que eu não tenho o que reclamar da minha vida sempre foi maravilhosa, mas eu tenho algumas coisas dentro de mim que eu não consigo ser eu ainda, sabe? Eu tenho trabalhado muito isso. Mas às vezes eu estou num lugar, eu quero ser uma pessoa diferente para as pessoas para as pessoas gostarem de mim, ao invés de ser eu e foda-se o que... Não importa o que as pessoas pensam, na verdade. O que as pessoas vão pensar de você. Você tem que ser você. Isso é interessante final. demais, porque essa necessidade de aprovação faz com que a gente seja uma pessoa que a gente nem é. E aquela pessoa que a gente não é, a gente não consegue viver muito tempo encenando e fazendo o papel de alguém que a gente não é. Então, alguma hora a gente vai se frustrar, vai ser infeliz. Ou se a pessoa gosta muito daquela pessoa que não existe, quando você cair em si, descobrir e tentar ser você, isso acaba frustrando e não faz sentido, cara. Mas é uma coisa que parece simples, mas eu tive muito. Eu sou também um exemplo total e da necessidade de aprovação e já evolui bastante nisso também. Mas o fato é que o principal problema para mim é quando você, dentro dessa sua necessidade de aprovação, se coloca em uma situação onde você sofre. E é isso que mata, né? Cara, você está numa situação, num momento de relacionamento ou trabalho, alguma coisa que não é para você, você está sofrendo, mas você não sai por conta de agradar alguém, outras pessoas, e te trava e traz consequências terríveis, né? Na verdade. E quantas pessoas passam por isso e nem sabem que e isso é uma necessidade. Consciência. Que isso é uma necessidade de aprovação. Exatamente. As pessoas não sabem, as pessoas não têm ideia. Que às vezes está deixando de ser ela, deixando de se divertir, fazer aquilo que ela mais gostaria de fazer para agradar o outro. Exatamente. Então, é muito complicado, cara. Então, se a gente não vai atrás para estudar sobre isso, a gente não consegue perceber. A gente só encontra aquilo que a gente procura, né? Só de fato. Só encontra aquilo que procura. Então eu quero ser a chave, essa porta de entrada para as pessoas, para despertar isso nelas. Então esse é um dos meus propósitos, né? Que legal, sensacional. Bom demais. E, cara, e falando aí ainda dessas dificuldades, dessa superação, dessa resiliência de alguém com tanta dificuldade e que superou e que decidiu encontrar e, cara, estudar esse exemplo aí identificando também, pegando esse gancho para a questão do nosso tema, né? Que hoje, esse nosso programa, ele tem a finalidade da gente encontrar super-heróis da vida real. Pessoas que, de fato, tinham todas as dificuldades ou tinha tudo para dar errado e, de fato,
conseguiram dar a volta por cima e hoje fazem a diferença na vida das pessoas. E pensando nisso, e na habilidade que mais me chama a atenção em você, tem várias coisas, né? Eu sempre te admirei demais, assim, por tudo, pelo carisma, pela alegria que traz. Mas essa questão sua, a princípio, para mim, dessa resiliência de cara, de sempre querer mais, ou sempre que identifica que tem algo que você pode, ou tem um sonho, você ir atrás, não importa a dificuldade que você tenha, não importa o que você tinha, você ir lá e tal, e eu vou conseguir, para mim é o seu superpoder. E se você fosse falar da sua habilidade, qual é o seu superpoder, qual seria, cara? Eu acho que é essa persistência mesmo. Eu acho que a persistência, você colocar um objetivo, você tá todo dia ali, ó, batalhando, eu acho que é o que realmente vai trazer resultado. E para mim, o resultado que eu tive muito foi dentro da minha profissão mesmo, de colocar isso como objetivo e não se cansar e ir até alcançar. Lógico, hoje em dia não estou rico, mas eu tenho minha casa própria, eu tenho meu carro, tenho minha moto. E eu consegui tudo isso com o meu trabalho, com o meu suor. Se eu fosse pensar quem era aquele menino da infância, jamais eu pensaria que eu ia construir tudo que eu construí até hoje. Sim. Que eu ainda vou construir muito mais, se Deus quiser. Sim. Mas eu jamais. Eu sim sou um improvável estar aqui, de verdade. Sim. Porque a pessoa que era na infância, que não estudava, que não sabia, não queria saber de nada, né? Só queria saber de jogar bola e brincar. Cara, fazer o que eu tenho feito hoje e o que eu estou construindo, para mim, de fato, é um superpoder, mas é a consistência. É a perseverança de não desistir, de estar lá, de estar sempre deixando de fazer algumas coisas, deixando de final de semana, às vezes, sair com os amigos. Do prazer imediato para um bem maior. Então, para mim, eu acho que é o que fez toda a diferença e está fazendo até hoje. Que legal, show de bola. Faz sentido estar ali, né? Alinhado com o que eu acho também. E aí a caneca é o nosso simbolizando, é um presente para você. Depois tomar essa aguinha, né? Legal. Tem aí na parte de trás aí. Você pode mostrar até, né? Eu acho que... Legal. Pra galera aqui na sua câmera, olha aí, ó. Então, cara, você... O nosso podcast, o nosso projeto Procura Super-Herói encontrou um herói, viu? E essa caneca é meu presente, nosso presente. Para simbolizar que você sempre se lembre que, cara, essas habilidades, esse exemplo, essa perseverança, essa consistência, a gentileza são superpoderes, sim, e que você é um super-herói e que você continue sendo. Que seja exemplo para todo mundo, consiga transformar a vida de muitas pessoas, porque isso é fantástico, é sensacional. E o mundo, a gente precisa de mais e mais exemplos de pessoa querendo transformar de fato, sabe? Sim. Olhando e tentando fazer a diferença na vida das pessoas. Bom demais. Isso é sensacional. E esse é o ponto e o gancho aí, né, com a parada do programa. E aí, cara, pra gente, na verdade, antes da gente, já estamos caminhando pro fim também, que o tempo voa também, né, quando o papo é bom. Gosta de conversar também. Fala mais do que... você tem alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de fazer para mim, relativa ao com certeza. Podcast, à vida, ao coach ou qualquer coisa? Dentro dessa linha do coach, a gente sabe que esse nome coach aí, o pessoal tem um pouco de... Sim, total. Ficou um pouco banalizado, né? Tem até um preconceito. Um pouquinho preconceito. Mas quem estudou e sabe a transformação que o coach causa na vida das pessoas, a gente sabe que é extraordinário. Eu quero saber de você. O que você acha sobre o coach? Qual que é a transformação que isso pode causar na vida de uma pessoa que está precisando, enfim. Cara, sensacional. Para quem não sabe, né, hoje eu sou o coaching, de fato, trabalho com isso e pratico, então eu vejo na prática a transformação na vida das pessoas e é fantástico. E esse com certeza é o meu propósito, é ver que você senta com uma pessoa, ela passa por uma sessão, por um processo e a forma que ela utiliza, que o coach é nada mais, nada menos do que uma metodologia pautada em ação. Você pegar uma estratégia, uma metodologia inteligente e colocar em prática para conseguir um bom resultado em algo. Porém, as pessoas, houve um boom disso, muita gente teve acesso a de fato, talvez, não sei nem se estudaram, mas se diziam, né, coach e tal, e acabou ficando um pouco banalizado porque as pessoas faziam da maneira errada. Além de fazer da maneira errada, e pode acontecer também, como toda profissão, sei lá, você pode passar em um médico que o cara não te agradou. Sim. E talvez a pessoa pode ter tido uma experiência ruim. Mas dentro da minha experiência, falando dessa banalização, cara, todo mundo que eu já vi, que de fato passou por um processo de coach levado a sério, que é o que eu costumo falar também,
cara, todo mundo achou fantástico. Porque você alinhar, né, uma questão de pegar uma metodologia inteligente e você praticar, você sair de um processo com pelo menos, vamos dizer, chutando bem baixo, pelo menos 10 ações direcionadas rumo a um objetivo, o seu resultado você nunca mais vai ser o mesmo, sem dúvida nenhuma. Então é transformador, te chacoalha de fato, faz com que você tenha objetivo, então ele te faz uma pessoa melhor, sem dúvida nenhuma, e a transformação é incalculável mesmo, de fato, porque é algo que você não usa só ali dentro daquele processo de coach no objetivo do momento. Você pode usar na sua vida. Uma pessoa persistente, que tem esse superpoder, fazendo um processo de coach, você acha que tem resultado ou não? Você é louco. O limite é o mundo, cara. Ela atinge o que ela quiser, sem dúvida nenhuma. Ela pode tudo. Porque são tarefas, então eu acho que quando você se determina a fazer algo assim... Eu sou personal trainer. Uma das principais funções que eu tenho com os meus alunos é esse compromisso de estar lá. Olha que louco isso. Bom, não é o treino é outra coisa, cara. Mas é esse compromisso de estar lá, de montar uma estratégia, sabe? Fala, vamos fazer isso, isso, isso. Então, quando você se determina a fazer isso, cara, e tem uma pessoa para te puxar, não tem como. E olha só que interessante, assim, a maioria das pessoas são assim. Normalmente, você é muito dedicado em algo, no seu trabalho, em alguma coisa. Mas, normalmente, o nosso comprometimento é maior com as pessoas do que com a gente. É isso. E o coach, ele vai trazer para sua vida assim, cara, vamos pensar em você, qual é o melhor para você. Porque e aí a sacada, o insight gigantesco é que quando você se potencializa e cuida mais de você, para você ser muito mais, você vai ajudar muito mais as pessoas. Então você tenta ajudar as pessoas de uma forma, de certa forma até que limitada, e não olha para você e não se desenvolve, não constrói, não busca a sua felicidade, não busca o seu propósito, sabe? Sim. E você acaba ajudando de uma maneira limitada. Então se você olhasse mais para você e tivesse uma potencialização dos seus resultados, dos seus caminhar de fato para o seu propósito, você iria ajudar as pessoas muito mais. Então, todo mundo merece de fato ter um coach, passar por um processo de coaching na vida de fato. Legal. E uma coisa também legal é que eu acho que dentro desse processo, talvez você aprende a como acender essa chama que está dentro de você, né? Sim. Porque às vezes a pessoa está acomodada, a pessoa não sabe nem por onde começar. Sim. E aí, quando você tem uma pessoa que fala, cara, ó, esses são seus superpoderes. Por onde você vai começar? Então, esse empurrão, te mostrar por onde você pode ir e te dando esse primeiro empurrãozinho, cara, eu acho que o resultado não tem como não vir. Eu acho que todo mundo tem que, pelo menos, ter essa experiência. Sensacional, mas pra gente também não ficar papo de coach aqui, né? Como se tem informação, vai ficar... O programa vai ser Procura-se um Coach, Procura-se um Coach. Mas legal, sensacional. Acho que eu respondi também, ficou claro com você também a pergunta. Isso é sensacional, cara. E infelizmente o tempo é curto, a gente determinou que fosse assim para ficar algo mais bacana também para todo mundo que está acompanhando, né? Para ser legal e divertido e leve. A gente já vai caminhando para o fim. Mas para a gente finalizar, eu tenho aqui na pauta, né? Algo que eu gostaria que você falasse aí para o mundo, e é uma pergunta que faz a gente pensar também nessa lógica do que a gente quer, do que a gente falaria para alguém se a gente fosse dar um exemplo, falar algo, dar um conselho. E aí a pergunta é, se você fosse mandar uma mensagem para todo mundo, de WhatsApp, né, que hoje o mundo inteiro tem WhatsApp, que fosse chegar para a pessoa, que mensagem você daria, que mensagem você mandaria para as pessoas hoje, Gu? A mensagem que eu mandaria dentro de meus 36 anos, que eu tenho uma experiência boa já, tanto profissional quanto de vida, é equilíbrio. Essa é a palavra para mim hoje, que é o que eu gostaria de passar para as pessoas. O equilíbrio não confunda a ordem. Saúde em primeiro lugar. Você precisa estar bem para você cuidar das pessoas, para você, enfim, fazer tudo que você quer. Família em segundo lugar. Família é a base de tudo, é seu alicerce. Você precisa estar bem para estar com eles. E o terceiro é o trabalho. Eu, dentro de quase todo o tempo de trabalho, eu coloquei o trabalho na frente. Então, eu errei essa ordem e tive vários problemas. Então, não confunda a ordem. Saúde, família e trabalho. Legal, Essa sensacional. É a mensagem que eu tenho. Bom demais, não tem nem o que acrescentar, cara. Bom demais, bom demais. Eu sou suspeito de falar, né, na verdade, nesse sentido.
Mas faz sentido demais para mim. E um fato é que hoje em dia, infelizmente, a gente passa mais tempo no trabalho mesmo. Além de passar mais tempo na lógica normal, quando a gente quer algo a mais ainda, a gente acaba extrapolando. E aí, lógico que... Eu acho que tem fases. Eu acho que tem fases da vida que a gente precisa potencializar o trabalho. Mas não dá para ser isso 100%. Porque às vezes você tá tanto... Quantos milionários aí tá sem família? Quantos milionários aí que não tem dinheiro, a conta estourando de dinheiro, mas não tem família, não tem saúde, tá todo mundo cheio de doença. Então eu acho que a ideia é essa, a palavra é equilíbrio. A gente tem que ter esse equilíbrio para conseguir fazer tudo um pouquinho e dar conta de tudo. Que eu acho que essa vai potencializar a felicidade. Esse equilíbrio entre os três. Demais, cara. Bom demais, sensacional. Acho que todo mundo curtiu aí a dica. Bom demais. Caminhando pro fim, infelizmente, Gu. É isso, cara. Agradecer a sua presença aí no nosso podcast. Hashtag 02, hein? Estamos começando com tudo, cara. Tô muito feliz. Sensacional. Obrigado demais pela energia, pela pronta entrega e por tudo que você sempre faz por mim, né, na vida. Eu não tenho nem o que falar. Eu sou suspeito também em falar de você. Eu tô muito feliz pelo convite e você sabe que você pode contar muito comigo. Eu sei. E eu estarei no bastidores também, dando aquele apoio. Opa, se Deus quiser, tamo juntas. Porque eu torço muito, não tem nem o que falar. É isso, tamo junto além do sempre, né? Além do sempre. Sensacional, galera. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí. Espero que tenham curtido. Demais. Agradecer, primeiramente a Deus, né, na verdade, por nos proporcionar saúde aí. E a toda a estrutura. Minha esposa, Aline, que sempre tá ajudando demais. Minha família, que sempre apoia em tudo. E a todo mundo aí. E, galera, vamos pra cima, né? Bora. Vamos lá aproveitar vários insights, várias coisas legais aqui. Vamos colocar e colocar em prática na vida, que a vida vai ser melhor, beleza? Com certeza. Isso, Gu? É isso aí. Bora. Valeu. Tchau, tchau, galera. Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.